foi em Guadalajara em 2004, onde o protesto foi muito forte, muito grande, e decidiu-se então em Viena fazer esse tribunal para exatamente estruturar esse protesto no eixo das empresas transnacionais. Agora, então, a cúpula de presidência da União Europeia e América Latina vai ser em Lima, e esse processo do tribunal está aí sendo continuado. Aqui, a Fundação Rosa Luxemburgo, junto com o PAX, entrou em contato, então, com os casos do Brasil, né, que estão sendo elevados. De certa maneira, todos os casos brasileiros estão aqui representados. Então, a gente decidiu fazer essa coletiva para divulgar esses casos de uma forma não individual, porque eles não são lutas isoladas, mas precisamente articular esses casos nesse marco de uma luta concreta contra esse tipo de atuação nessas empresas. No caso de propriedade intelectual e acesso a medicamentos, que é basicamente o foco da nossa luta, são temas muito técnicos, muito jurídicos, muito químico-farmacêuticos, e normalmente a gente recebe a fala de setores ligados à indústria transnacional, sobretudo, de que esses temas são temas que a sociedade civil não tem muito como contribuir, porque não são temas políticos, são temas técnicos, e esses temas não devem ser discutidos por nós. Então, é mais um motivo para a gente estar tentando incidir em práticas das empresas que ocorrem de forma muito velada. Ocorrem dentro dos escritórios de patenteamento, ocorrem no judiciário. Então, é difícil, inclusive, mapear a ação dessas empresas. A dificuldade de acessar a informação nesses casos é muito complexa. E tudo isso é um exercício que a sociedade civil tem enfrentado, sobretudo os movimentos de saúde, tem enfrentado para tentar monitorar minimamente e denunciar os abusos das empresas nessas searas. A gente está levando 2 casos para o tribunal, um da Roche, que é uma companhia suíça, e um da Boehringer, que é uma companhia farmacêutica alemã. Nós estamos levando 2 casos muito específicos da atuação dessas empresas no Brasil. O caso da Roche é um caso que envolve a questão da violação do direito à saúde e toca também muito sensivelmente na questão da soberania nacional. O Brasil não reconhecia patentes para medicamentos até 97, quando o Brasil se ajustou às novas regras da OMC e ela foi obrigada a reconhecer patentes para medicamentos. A resposta brasileira à epidemia de AIDS, por exemplo, foi possível da forma que foi construído o Programa Nacional de AIDS e de distribuição universal de medicamentos para HIV, muito em função da possibilidade que o Brasil tinha até aquele momento de produzir medicamentos genéricos localmente. A partir daquele momento, o Brasil não pôde mais produzir genéricos e reconheceu um monopólio patentário para medicamentos, todos eles, incluindo medicamentos essenciais para câncer, para HIV, para Parkinson, enfim. E o Brasil incorporou na sua legislação nacional uma possibilidade muito peculiar brasileira, que é a possibilidade que a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, olhasse os processos de patenteamento de medicamentos no Brasil. Isso é uma flexibilidade que a gente chama, uma flexibilidade legal, que o legislador brasileiro entendeu que medicamento não é qualquer bem tecnológico, portanto ele merece uma atenção especial do Estado. E a Anvisa, como é a agência que regula a vigilância sanitária e está mais ligada às políticas de saúde, a Anvisa, junto com o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, avaliariam os requisitos de patenteabilidade dos medicamentos. Ocorre que a Anvisa, no caso da Roche, especificamente voltando aqui ao nosso caso, a Anvisa considerou que um medicamento da Roche, que se chama Valcit, é de uma molécula chamada Valganciclovir, que é um medicamento importante para doenças oportunistas de pessoas que vivem com HIV, que impede cegueira. Ele entendeu que esse medicamento não cumpria os requisitos de patenteabilidade, que, portanto, esse medicamento não merecia 20 anos de proteção. As patentes permitem 20 anos de monopólio exclusivo da Roche, no caso. A Roche recorreu ao judiciário em virtude dessa decisão da Anvisa de que essa patente era imerecida, e ela não só questionou
a decisão da Anvisa, como ela questionou o papel da Anvisa na legislação brasileira. É um caso muito emblemático. A Roche não é um caso isolado de questionar normas internas no judiciário, mas é um caso muito emblemático de que as transacionais elas tentam incidir no judiciário para mudar normas internas do país de proteção, por exemplo, à saúde pública, já que essas normas não interessam a manutenção dos seus monopólios. Então, esse é um caso muito emblemático de como as empresas estão atuando no sentido de mudar as legislações internas, ou seja, toca na soberania dos países de decidir suas políticas internas, no sentido de atender seus interesses. Esse é o primeiro caso. O segundo caso tem a ver, também muito grave, tem a ver com a questão de ética em pesquisa. A Boehringer desenvolveu um medicamento para HIV que se chama Tipranavir, que é um medicamento já para pessoas que já têm falência de outras terapias, pessoas que vivem com HIV que já têm falências a outras terapias. E esse medicamento foi testado em pacientes brasileiros. Esse medicamento foi testado em 17 sítios no Brasil e foram feitos ensaios clínicos sobre desse medicamento no país. As normas de ética em pesquisa, as mais clássicas normas de ética em pesquisa, dizem expressamente que os sujeitos da pesquisa e suas comunidades têm direito a acessar o resultado das pesquisas. Ou seja, as pessoas não podem simplesmente ser cobaias de pesquisas químico-farmacêuticas e depois elas não terem condição de acessar o produto se aquele produto for bem sucedido. Ocorre que a empresa se negou a entrar com o pedido de registro do medicamento no país, alegando que o Brasil não estava nos seus planos de marketing. Ou seja, os brasileiros servem para serem testados, mas não servem para acessar o produto final, que é o medicamento de Tipranavir. É importante dizer que a Anvisa tem toda a legitimidade de dizer sim ou não para esse medicamento, registrar ou não o medicamento. O que a empresa tem que fazer é ingressar com o pedido de registro. Ocorre que esse pedido é uma discricionariedade da empresa. Ela decide que países ela quer ingressar. Ou, em suma, ela decide que países têm condição de comprar esse medicamento no final das contas e que países não têm condição de comprar esses medicamentos no final das contas. Então, a Boehringer entendeu que o Brasil não era um país interessante para comercializar esse medicamento, portanto, nós servimos para ser testados, mas não servimos para acessar o medicamento. E a gente acredita que isso não ocorre só no Brasil, isso não ocorre só no caso do Tipranavir, é também um caso emblemático para que a gente tente enfrentar um problema de ética em pesquisa, como é esse caso específico. A gente recebeu uma informação extraoficial de que a empresa estava iniciando o processo de pedido. A gente já denunciou esse caso na CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, já denunciamos no Conselho Nacional de Saúde, mas acontece que a gente enviou o pedido oficial à Anvisa para entender o status desse medicamento no país, se essa empresa efetivamente pediu ou não o registro, e a Anvisa nos respondeu que essa informação só a empresa pode dar. Então o sistema é todo opaco, todo. A gente não sabe se tem registro, a gente não tem direito de saber se tem registro, só a empresa decide se ela vai querer registrar, só a empresa decide se ela quer informar isso ou não. Para nós é interessante esse tribunal também, porque a linha campesina brasileira, internacional, ela tirou como meta contra as transnacional que agride o meio ambiente e massacra os camponeses. Nós tiramos como meta a Singenta. Desde 2006, nós, da linha campesina Paraná, ela tem um centro de pesquisa que está localizado em Santa Teresa do Oeste, na região oeste do Paraná. Nesse período, os movimentos sociais que residem pegando Foz do Iguaçu, Cascavel, Capanema, que são as ONG que produz produção orgânica, fizemos várias denúncias ao governo do estado que em torno do Parque Iguaçu estava se plantando semente modificada, soja transgênico, que tem uma lei que 10 mil metros
em torno do Parque Iguaçu, que se chama Zona de Amortecimento, que é proibido qualquer tipo de semente geneticamente modificada. E nessa relação, naquele período, nós pedimos uma vistoria de 17 áreas, e onde a Syngenta também estaria envolvida no pedido. Dessas 17, 15 foi comprovada que tinha plantio de soja transgênico. A Syngenta, ela tinha em torno de 9 hectares de soja transgênico plantado. Na vistoria ela foi multada em R$1 milhão por cometer um crime ambiental em torno do Parque Iguaçu. Agora, a transnacional, você não conhece o inimigo. Apenas você vai estar vendo uma fantasia. E daí você tem que continuar cada vez mais. Nós sabemos que é uma luta longa da Via Campesina contra a Syngenta. Agora, para nós é fundamental esse tribunal, porque a gente vai socializar com mais gente o que essas transnacionais fazem mesmo nos países que elas vêm se localizando. A Unilever, você sabe que empresa é que é uma empresa que é uma fusão entre uma antiga empresa britânica com uma empresa holandesa, e hoje é uma das líderes, uma liderança na produção de alimentos e o que eles chamam de cuidados pessoais e domésticos, ou seja, produtos de limpeza e asseio pessoal. Por exemplo, as marcas mais famosas são a Hades, Doriana, Hellmann's, Knorr, o Chá Lipton, o Omo, o Dry, o Cif, o Dove, o Axe, o Rexona, tudo isso é Unilever. E a Unilever age como uma empresa que pensa o mundo como mercado, e com aquela lógica de maximização dos lucros e de eficientização total da sua produção. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a única coisa que interessa para ela são os lucros. Investem em todos os países. Deixa eu ver aqui, porque tem o dado. A Unilever está em 19 países da América Latina. Tem 27 mil trabalhadores, todos, na América Latina. 13 mil deles aqui no Brasil. Só que antigamente tinha muitos mais, porque eles passaram por uma série de processos de remanejamento, reestruturação e tal, em todos os nossos países, pelo qual a quantidade de trabalhadores e o tipo de trabalho, e o salário e tal foi sendo reduzido de forma drástica. Um mecanismo, por exemplo, que a Unilever utiliza é a compra de marcas e empresas. E a outra coisa que eles fazem é a famosa terceirização. Eles criam uma constelação de empresas que fornecem a companhia e deteriorando a qualidade dos empregos e dos direitos. Houve uma contaminação de solo em São Paulo e afetou a saúde do pessoal, da população em torno do pool que existe lá em São Paulo e dos trabalhadores. E a gente está procurando uma resposta mais rápida também da Shell em si sobre a questão desse crime ambiental que ela está fazendo contra a população ali em retorno. Então a que a gente está levando para ali é essa denúncia que foi feita pelo Sindicato de São Paulo. Usada é a empresa Tractibel, que a gente coloca Tractibel e Suez Energy, porque a Suez Energy, que é uma empresa francesa, ela é a maior acionista da Tractibel. A Tractibel é uma transnacional francesa que ela atua no Brasil no ramo de energia e é a maior transnacional que atua no ramo de energia no Brasil. E o caso ele é dividido em duas partes. É sobre a hidrelétrica de Canabrava, que fica na fronteira de Goiás com Tocantins e já está em operação, quer dizer, a região toda foi alagada. E também a hidrelétrica de Estreito, que fica na divisa de Tocantins com Maranhão,
que é um projeto que já foi aprovado, ele tinha sido embargado algumas vezes por algumas liminares e as últimas informações é que as liminares foram cassadas, então ele já vai começar a ser construído e a região vai ser alagada. Bom, as principais acusações que vão ser levadas para o tribunal seriam, primeiro, em relação ao deslocamento das pessoas do seu local de origem, né? E no Estreito já está acontecendo isso, em Canabrava já foi feito antes do alagamento da região, e que viola o direito à moradia das pessoas que moravam na região. Além disso, tem a segunda violação, que seria a violação do direito ao trabalho, já que implicou, no caso de Canabrava e agora também em Estreito, a expulsão dos ribeirinhos, dos pescadores ou dos agricultores familiares que atuavam na região. Em terceiro, o direito à alimentação, pois está atingindo, né, toda a produção local da agricultura familiar, e no caso específico do Estreito, está ocorrendo um problema sério, que seria a expulsão das quebradeiras de babaçu, que ficam na região de Maranhão, bem como de produtores de açaí, alguns indígenas. Então está um problema, está uma luta séria lá, e o pessoal do MAB está atuando bem forte na região, junto com outros companheiros de outros movimentos sociais. Bom, esse caso, ele, apesar de ser centrado nesses dois pontos, né, dois casos emblemáticos da construção dessas duas hidrelétricas, ele, na verdade, a ideia geral é colocar em debate a discussão sobre energia, né, no Brasil, sobre o modelo energético que atualmente vem sendo implementado no Brasil e o que a gente quer realmente de verdade em relação à energia, quais são as fontes alternativas que nós temos para que casos como esse não ocorram, né? Então, a discussão também passa sobre o que a gente quer, a energia, que essa energia que vem sendo produzida é para quem que essa energia vai sendo produzida e para que ela vai sendo produzida. Que nós sabemos que isso são pessoas, movimentos, os trabalhadores vão sendo expulsos desses locais para que essa energia produzida seja diretamente encaminhada para produto de exportação. Então não vai ser de benefício próprio nem dessas populações, nem mesmo do resto da sociedade brasileira. Então, também, de pano de fundo, a gente tem essa discussão de energia, do modelo energético atual e o que a gente quer como alternativa. Eu só queria anexar a documentação de vocês, um conjunto de fotografias que foram tiradas dentro da base aérea de Santa Cruz, área em que a CSA está depositando material contaminado. Esse material é visivelmente contaminado, nas fotos vocês poderão observar até chorume saindo do material, e não está cumprindo absolutamente nada do que foi apresentado durante as audiências públicas. Inicialmente a CCA ia fazer um CDF, que era um buraco no meio da Bahia, onde ela ia colocar todo o material contaminado e a parte limpa ia usar no terreno dela. Ela não conseguiu tempo hábil para fazer a decantação desse material, então ela está jogando esse material totalmente contaminado dentro da base aérea, e como ela não quer esperar o tempo de decantação, ela está jogando através de tubulações e bombas esse material contaminado de volta para a Bahia. Isso pode não parecer nada para muita gente, mas acontece que a Baía de Sepetiba, 47% do pescado que é produzido lá é consumido aqui pela população do Rio de Janeiro. Então, na realidade, vocês podem achar que não tem nada a ver, mas as pessoas estão comendo peixe, eventualmente contaminado com material tóxico, que foi despejado criminosamente pela Engar. Quando nós percebemos, a destruição já estava acontecendo. Aí comecei a fazer protesto com os pescadores, no Rio, na Baía de Sepetiba, fui ameaçado e a luta veio e a destruição maior ainda. Vou voltar um pouquinho atrás, porque nós já viemos lutando há vários anos com a destruição da Engar Mercantil. Ela poluiu a Baía de Sepetiba demasiadamente. Pescadores tiveram várias hematomas, né? Feridas no corpo. Tem um pescador lá da nossa associação que a rede agarrou no fundo do mar, agarra em certas coisas, e ele teve que descer para desagarrar a rede. Com 2 dias ele estava em carne viva. Aí pedi para ele fazer um boletim de ocorrência e tudo, mas tem pessoas um pouco descansadas, deixam para lá, às vezes faz muito depois do tempo, enfim. E veio a CSA com essa obra que está revolvendo toda essa poluição do fundo da Baía de Sepetiba.
Eu não vou entrar muito no mérito técnico não, porque tem pessoas capacitadas aí para isso, mas eu vou entrar mais na parte teórica, que é a nossa mão de obra de pesca. E tivemos vários obstáculos, não só com a poluição, obstáculos mesmo colocados no canal da nossa passagem, na Baía de Sepetiba, com muitas tubulações, trilhos, dragagem, imensos barcos rebocadores ameaçando a gente. Eu mesmo meu barquinho quase foi afundado. E continuei a luta, pedimos uma reunião com eles, conseguimos, eles só queriam apresentar o projeto deles. E eu coloquei para eles que nós não estávamos interessados no projeto deles, nós estávamos interessados em nosso trabalho. Como eu já tinha passado um susto com as grandes embarcações deles, eu alertei a pescadores para tomar cuidado. Mas, infelizmente, aconteceu. Foi abarroado o barco do companheiro. Desculpe. E faleceu. E aí a luta vem. Vem vindo de uma maneira que está insuportável. Companheiros deixando um pouco de lado a profissão, indo trabalhar na empresa como peão. E logo assim que eles descobrem que o companheiro é pescador, é mandado embora. Então são coisas que a gente passa que machuca um pouco. E nós estamos vendo que somos apoiados pelos nossos governantes. Governo estadual, governo federal, governo municipal, apoiando a destruição. E o massacre que está sendo feito na Baía de Sepetiba. Eu tenho recortes aqui de jornais que diz que o IBAMA embargou a obra deles, embargou uma ponte que estava sendo feita, que não tinha licença, que estava destruindo uma área imensa de manguezal. Está aqui os jornais, tem comunicados. E várias outras coisas. Eu não vou entrar muito nesse mérito técnico não, mas só um órgão deu a licença para eles, que é a FEMA. Isso. Pessoas bem informadas dos outros órgãos e falam, não, nós não temos licença para eles. Só a FEMA que permitiu a dragagem. Mas ali, se vocês, quem conhece, acho que várias pessoas já conhecem, ali já está sendo feita uma cidade imensa de destruição. Logo após a morte dos companheiros, nós pescadores que vivemos lá do lado já estávamos sabendo das mortes que estavam acontecendo lá dentro, com funcionários deles. Eu tenho um companheiro que tem um caminhão trabalhando lá dentro, ele falou, mataram, jogaram no caminhão e obrigaram o caminhoneiro a vasculhar, longe da obra. E eu passando para os companheiros tudo, falando, como que nós vamos mexer nisso tudo? Inclusive, quem faz a segurança deles é a milícia. Eu fui ameaçado várias vezes, 1h da manhã, 2h da manhã, ligando para minha casa, ó velhinho, para de mexer com esse negócio que a empresa é poderosa. Eu falei, meu Deus também é.
e sabendo das coisas, das mortes. Aí veio a morte desse companheiro. 2 dias depois, um acidente, lá matou mais 3. 2 dias depois, mataram. Aí foi matado mais 2 dentro do banheiro. Um a tiro e outro a picaretada. Tudo dentro da empresa. A empresa abafa tudo. Já tem mais de 80 mortes. Mais de 80 mortes. Dentro daquela empresa. Além de fazer destruição ambiental, destruir a nossa área de pesca para Sepetiba, ainda tem todo esse problema. Logo assim que houve o acidente com o nosso companheiro, que foi de madrugada, eu só soube na parte da tarde. No mesmo dia, entrei em contato com os nossos advogados e nossos advogados já, no mesmo momento, ele compareceu ao local. A empresa não tinha feito, há vários dias depois da morte do companheiro, a empresa não tinha feito boletim de ocorrência. Pegou o companheiro, um dos companheiros que estava na embarcação, socorreu, levou para uma clínica particular, colocou ele como funcionário da empresa para abafar o caso e ficaram quietinhos. Aí tivemos que mexer com isso tudo. A empresa tentou subornar esse companheiro já várias vezes, chamando ele para assinar lá um documento que daria alguma coisa. Até hoje ele não assinou, também não deram nada. Não indenizaram porque ele está com o barco parado, material de pesca parado. Ele está com problema de coluna pela pancada. Ele teve muitas dores no corpo, problema renal, urinou sangue depois do acidente. E está parado, sem poder trabalhar até hoje. Alguns companheiros estão ajudando, um leva um peixe, outro leva alguma coisinha para ele. Então está muito difícil para nós continuarmos tirar o nosso sustento ali desse local, porque são mais de 8.000 pescadores na Baía de Sepetiba. Sou da Petrobras, da Comissão Estadual de Benzeno. O que significa isso? Todas as siderúrgicas que precisam operar no país, que possuam a CIA, elas têm que ter o credenciamento ou o nosso descredenciamento, tá? Como Comissão Estadual de Benzeno. A CSA já foi convocada aqui nessa mesma sala aqui pela Comissão Estadual de Benzeno, Ministério do Trabalho, Saúde, Ministério Público e alguns órgãos ligados à entidade, para comparecer. Sem esse comparecimento, não receberá a nossa licença. Por quê? Ela, quando estiver em produção, ela vai estar produzindo gases altamente contaminantes com benzeno, que é cancerígeno, tá? A importância de estar articulando todos os casos, né, os 6 casos que vão ser apresentados lá no Tribunal de Lima, Tribunal dos Povos, que vai acontecer paralelo à reunião dos presidentes da União Europeia, América Latina. A ideia é que mostrar que enquanto os governos estão se reunindo, os povos também estão se reunindo, os movimentos, as organizações estão se reunindo com a outra agenda, com a outra pauta, que não é a implantação de grandes empresas, com impactos socioambientais enormes, trabalhistas e etc.